Pai amado, Deus eterno, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor em oração para te pedir que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós nesta manhã, que os meus lábios venham proferir aquilo que o Senhor quer para a sua igreja em mais esta manhã de domingo que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer um teste com os irmãos. Os irmãos são bons de fisionomia, né? Olhem bem para mim e vejam se os irmãos conseguem me identificar nessa foto de 1974. Eu estava ali, era uma daquelas crianças que vocês estão vendo aí. Quem sou eu ali? Totalmente atento ao que a professora da escola bíblica dominical está dizendo. Quem sou eu? Foi tão fácil assim, gente? Os irmãos vejam que eu desde criança sou bem encaminhado, né? Em todos os aspectos. Estou eu ali com os olhos completamente voltados ali para o que a professora da EBD, numa classe que estava nos preparando para o batismo. Eu fui batizado em 4 de fevereiro de 1974, a irmã Belinha tem 78, eu estou com 50 anos de batizado. Então, ali naquele momento, em 1973 para 74, eu estava sendo preparado para esse início de uma caminhada espiritual. Há 50 anos eu estou nessa caminhada. Irmã, do Flamengo, minha irmã. Aquele garoto bonito ali, o mais bonito, com a camisa mais bonita, o cabelo mais bonito, o rostinho mais bonito, sou eu. Aquele ali é o Alceni, com 12 aninhos. Então, meus irmãos, essa caminhada, né, que começou há 50 anos atrás, me fez ter contato com a palavra de Deus, com a Bíblia. E o pastor Israel trouxe aqui, tem trazido aqui, os heróis da fé. E um dos meus heróis da fé, que pouca gente conhece, o próprio autor de Hebreus não cita o nome dele, mas coloca lá, profetas. Eu tenho certeza que quando o autor de Hebreus escreveu ali também os profetas, ele estava pensando nesse profeta, um tal de Abacuque. Você conhece Abacuque? Abacuque tem uma trajetória espiritual, meus irmãos, fantástica, que não tem como nós não nos identificarmos com ele. São 3 capítulos, são 3 episódios da vida de Abacuque, que faz com que você se veja ali naqueles momentos, e nós estamos nessa trajetória, nessa caminhada espiritual. E eu quero nesta manhã trazer aqui alguns aspectos deste herói da fé, deste meu herói da fé, Abacuque, o profeta Abacuque. E a primeira característica de Abacuque, meus irmãos, é que ele não tem medo de indagar a Deus. Às vezes nós ficamos cheios de dedos, né? De perguntar, de contrariar a Deus. Abacuque não tem isso. Abacuque é um profeta diferente. Abacuque, você pode perceber que na maioria dos profetas, Deus está falando através do profeta para uma profecia ao povo, né? Tá? A uma pessoa individual. Abacuque não, o livro de Abacuque é diferente. Abacuque está falando diretamente com Deus, está rasgando o seu coração diante de Deus. Ele não recebe uma profecia, ele está ali tirando as suas dúvidas, questionando a Deus diante de situações que ele vê no seu dia a dia e que não corresponde com aquilo que ele imaginava. E o primeiro aspecto de Abacuque é justamente esse. Abacuque é um indagador. Ele questiona Deus. E a gente vê isso ali nos primeiros 4 versículos, né? Do versículo 2 ao versículo 4, quando o profeta diz assim, vamos ler juntos? Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é distorcida. Veja, meu irmão e minha irmã, este homem, ele tem a coragem de chegar para Deus e falar, Senhor, meu Deus, por que tanta iniquidade? Por que tanta maldade? Abacuque está olhando para dentro do seu povo.
Abacuque não está olhando para fora, não, ele está olhando ali para o povo de Deus, povo de Israel, e aí ele vê maldade, ele vê violência, e ele diz, isso não corresponde, eu não estou conseguindo entender, e ele questiona, Senhor, por que tudo isso? E mais ainda, Abacuque vai ter a coragem de chegar para Deus, Senhor, já que o Senhor não está agindo, por que o Senhor está me fazendo ver isso? Por que o Senhor está me tornando sensível a essa situação? E ele diz, por que o Senhor me faz ver? Já que o Senhor não age, já que o Senhor não faz nada. É esse o sentimento que Abacuque traz dentro do seu coração e ele coloca diante de Deus. Ele vive uma crise, meu irmão e minha irmã. E quantas vezes nós não nos sentimos assim na nossa caminhada? É a morte de um pai, a morte de uma mãe, a morte de um filho. É um problema financeiro. É um desemprego. É uma separação conjugal. São situações que nos afligem. É uma doença que surge de uma hora para outra. E você fica, por quê? Por que, Senhor? O povo de Deus estava ali, vivendo essa situação. E o profeta olha e ele coloca diante de Deus a sua indagação. O seu questionamento, porque Abacuque, meu irmão e minha irmã, ele está sensível aos problemas do seu povo. Ele não está com os seus olhos fechados, os seus ouvidos tapados, não, fingindo que nada acontece. Ele está olhando o que está acontecendo ao seu redor. Hoje nós vivemos dentro de uma sociedade em que a violência impera, em que a maldade está presente. As pessoas estão morrendo aí a toda hora, a todo instante. E é esse o sentimento que faz com que o profeta indague a Deus, porque ele não entende. Ele não entende, porque Deus, tu não és bondoso? Tu não és poderoso? Se o Senhor é bondoso e o Senhor é poderoso, por que tanta maldade? Tem alguma coisa errada. Ou o Senhor não é bondoso e não quer fazer nada, quer deixar que a coisa continue acontecendo do jeito que está, ou o Senhor não é poderoso, o Senhor até quer, mas o Senhor não pode. Não é essa indagação, um questionamento que é feito aí há séculos? Se Deus é bom e Ele é poderoso, por que a maldade? Por que tanto sofrimento? Uma coisa está errada. Ou Deus é bom e não é poderoso, ou Ele é poderoso e Ele não é bom, porque não pode um Deus bom e poderoso permitir tanta desgraça, tanta maldade. Meu irmão, é essa a cabeça do profeta. E quantas das vezes nós nos sentimos assim? Por que uma comandante da Marinha vai lá prestar o seu serviço no hospital, prestes a fazer aniversário, e de repente surge uma bala perdida e atinge, e tira a sua vida? Por que isso? Por que Deus permite coisas assim? É essa crise, meu irmão e minha irmã, que incomoda o profeta. E ele está nessa caminhada, nessa trajetória espiritual. E ao indagar a Deus, ele ouve a resposta de Deus. Mas o que a gente vai perceber, sabe, Samir, que Abacuque não consegue entender Deus. E a gente vai ver aqui, que nesses versículos 12 a 17, o profeta vai dizer assim, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão, por que então toleras os traidores, e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede, e os ajunta na sua rede de arrastão. Então, ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumenta as suas riquezas.
e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Veja, meu irmão e minha irmã, o profeta que está vivendo essa crise, né? E ele não está satisfeito com o que ele está vendo, com o que ele está vivendo, né? O sofrimento, a dor, né? Tanta tristeza ao seu redor, né? Na sua própria vida, e aí ele indaga a Deus, e Deus responde. Esse também é algo maravilhoso da história de Abacuque, porque ele é um homem que dialoga com Deus, e ao dialogar ele ouve, né? E percebe que Deus ouviu a sua indagação, e Deus não ficou indiferente, sabe, Francisco? Ali aquele camarada cheio de dúvidas, todo questionador, Deus poderia chegar, pô, você está muito questionador, você está muito cheio de dúvida, eu não vou ligar para você, mas não, Deus deu atenção a Abacuque. Deus viu ali o coração dele, viu que ele estava sofrendo, porque ele não entendia por que tantas coisas ruins estavam acontecendo ao seu redor, na sua própria vida. E aí ele responde a Abacuque, eu estou levantando a Babilônia vai vir, né? O Império Babilônico vai vir e vai trazer um castigo para a nação de Judá, né? A nação de Judá vai sofrer as consequências de toda essa maldade que você está vendo. E aí Abacuque não entende, porque o Império Babilônico é pior do que a nação de Israel, é muito maldosa, é muito mais pecadora, é muito mais distante de Deus, e aí o profeta não entende por que Deus usa uma nação pior e mais cruel do que a sua nação. Meu irmão e minha irmã, quantas das vezes nós não entendemos como Deus age? E isso é natural, porque já pensou se nós fôssemos entender todo o nosso Deus? Mas Deus é grande, e Ele age de maneiras que nós não entendemos, foge da nossa compreensão, a maneira como Deus age em nossas vidas. Aquele cego que estava ali pedindo um milagre para Jesus, Jesus chega e fala assim, vai lá, passa lama lá nos olhos do cego e manda, vai lá e se lava, e o cego fica curado. Já pensou, aquele cego, né? Pô, mas peraí, o cara está passando lama nos meus olhos, o que vai acontecer aqui? Aí, é o modo de Jesus e de Deus agir. Aí o outro cego chega e pede lá, e Jesus fala, vai, você já está vendo. São modos diferentes, mas nós não podemos, meu irmão e minha irmã, querer imitar Deus, colocar Deus numa caixinha, Deus age assim, Deus age assado, conforme o meu querer, conforme o meu pensamento, porque Deus é maior do que tudo que nós pensamos. Não existe teologia que caiba ao nosso Deus. Deus é maior, e por isso essa incompreensão por parte do profeta, que está numa caminhada. Eu quero que você pense nisso. Abacuque está numa caminhada, ele sai aqui de uma indagação, de uma perplexidade diante de tudo que está acontecendo, ele não compreende, e ele vai caminhando, ele chega aqui, ele continua a sem compreender, ele não compreende o modo de Deus agir, ele recebe a resposta de Deus, mas isso não basta para ele, porque parece incompatível. Como que um Deus bom vai pegar uma nação cruel para fazer justiça à minha nação? Mas esse profeta, meu irmão e minha irmã, ele também vai se colocar ali no... Quem já serviu o quartel sabe que tem lá aquelas negócio de sentinela, né? Aquele posto de sentinela, o cara fica ali só de olho, né? Então Abacuque usa essa imagem. Ele diz assim, vamos ler juntos? Abacuque 2:1. Vamos? Estarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha mente. Veja que Abacuque não está satisfeito com Deus, meus irmãos. Ele não está satisfeito. Aquele Deus que realizou milagres na vida do seu povo, e agora as coisas parecem que desandaram, parece que Deus perdeu o controle, e ele não se satisfaz com isso, mas ele não abandona Deus, mesmo não compreendendo o porquê das coisas.
mesmo não compreendendo porque que um filho criado no Evangelho agora está preso às drogas, mesmo não compreendendo um casamento que foi feito ali no altar do Senhor, de repente se desfazendo, mesmo não compreendendo, né, o porquê de um desemprego, mesmo não conseguindo entender o porquê de uma doença tão cruel, mesmo assim, Abacuque não abandona Deus. Ele sabe que tem mais de Deus, ele pode até não compreender, mas Deus tem mais para ele. E aí ele diz que ele vai se colocar aqui no posto de sentinela e vai ficar aqui aguardando para ver o que Deus tem para falar com ele. Porque Deus tem, meu irmão e minha irmã, Deus continua a falar. Eu posso estar com os meus ouvidos tapados, eu posso estar com os meus olhos fechados, diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, mas Deus está falando, Deus está falando. E Abacuque agora se coloca nesse posto de sentinela, porque ele quer ouvir a Deus, ele quer ouvir a Deus, e ele vai ouvir, Nós vamos ver agora nos versículos seguintes, Deus falando: o Senhor me respondeu e disse, vamos juntos? Escreva. Meu irmão e minha irmã, isso fez toda a diferença na vida do profeta. Ele ouve de Deus, que o justo viverá pela fé. Essa é a base do cristianismo. Lutero, depois de muitos séculos lá na frente, vai se deparar com essa frase. E vai mudar a vida dele. Lutero, que achava que ele iria conseguir alguma coisa, realizando obras, fazendo alguma coisa para Deus, para agradar a Deus, vai agora perceber que nada disso adiantava, porque o justo vive pela fé em Deus. E isso muda toda a perspectiva de Abacuque, porque ele não passa mais a viver pelo que ele enxerga, meu irmão e minha irmã, porque Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso, de todas essas circunstâncias da nossa vida, que nós não conseguimos compreender. E Abacuque percebe isso, ele capta isso na sua trajetória, na sua caminhada. Ele que começou aqui, cheio de indagações, cheio de dúvidas, chega aqui, depois de ouvir uma resposta de Deus que não satisfazia, ele continua cheio de inseguranças. Agora ele vai e fica atento ao que Deus está falando. Ele se coloca com o seu coração aberto, sensível àquilo que Deus tem para ele. E ele ouve que a obra de Deus, ela não tarda, ela chega na hora. Aos nossos olhos pode parecer demorado, mas Deus vai falar: Abacuque, o que eu tenho para vocês vai chegar na hora certa, no momento exato. Nada se atrasa, Deus não atrasa, meu irmão e minha irmã, Deus não retarda nada, é o momento de Deus, não o nosso momento. E o justo Abacuque, ele vive pela fé. O pastor Israel, na sua paráfrase, traduziu esse: o justo vive pela fé, como a vida verdadeira começa pela fé. E é exatamente isso, essa caminhada, que às vezes nos deixa inseguros, cheio de dúvidas, todo esse nevoeiro, todos esses questionamentos se dissipam quando nós percebemos que nós vivemos pela fé, e pela fé em Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. E agora nós chegamos no momento em que Abacuque demonstra a sua solidez no seu relacionamento com Deus.
Agora nós chegamos no momento em que Abacuque está com a sua fé amadurecida. Agora nós chegamos no momento em que Abacuque não tem mais dúvidas. Abacuque não quer os problemas tenham desaparecido. Não, os problemas permanecem. Esse Abacuque que tinha aqui os problemas, quando chega aqui, os problemas estão aqui. Só quem muda é o profeta. O profeta é que muda. O profeta que está aqui indagando a Deus, por que isso, por que aquilo e coisa e tal, ele chega aqui e agora vai dizer esse poema maravilhoso, que se você ainda não decorou, você precisa decorar, meu irmão e minha irmã, porque quando você estiver ali na sua aflição, na sua dor, isso vem à tua memória e você vai recitar esse versículo sem precisar nem abrir a Bíblia. Ainda, vamos juntos? Ainda que a figueira não O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, me faz andar nas minhas alturas. Agora, veja, percebam, meus irmãos, a mudança de perspectiva do profeta, nessa caminhada espiritual. Abacuque está numa caminhada espiritual, na qual todos nós, que um dia aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, nós estamos nisso. Então, se você está aqui questionando Deus, não se culpe, faz parte desse processo. Se você está aqui sem entender como Deus está agindo, não se preocupe, não carregue uma carga sobre você, faz parte do processo. Tudo isso foi importante para que o profeta agora chegue nesse momento e diga: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mais alimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não encontre-se mais o gado, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força. Meu irmão e minha irmã, veja que diferença. Abacuque não está dizendo que não tem mais problemas. Não, ainda que a colheita falte, ainda que, e a gente vê aqui que esses produtos, a oliveira, a azeitona, o vinho, são produtos essenciais para o povo judeu, para o povo de Israel. E Abacuque diz: mesmo que tudo isso falhe, mesmo que eu não tenha nada mais disso, ainda assim, a minha fé no meu Deus, no meu Jesus, não vai vacilar. Eu vou continuar firme na minha fé, vou ficar firme na minha caminhada. Quero trazer agora aqui a paráfrase, que o pastor Israel fez também desses 3 versículos, 17, 18 e 19, e nós vamos ler todos juntos. Mesmo que... É no Deus eterno que está a minha confiança. Com Ele ao meu lado, eu sigo com coragem e vou alto, muito alto, cada vez mais alto. Amém? Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso não é utópico. Isso pode ser apropriado por nós, crentes em Jesus Cristo. Essa caminhada está disponível, nós estamos nesse processo. Se lembram do apóstolo Paulo, meus irmãos? O apóstolo Paulo tem uma conversão formidável.
Ele, quando está ali indo para perseguir os cristãos, para prender, para matar, ele tem um encontro com Jesus Cristo. E ele ouve a Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Diz o apóstolo. E a partir daquele encontro com Jesus Cristo, a vida de Paulo modifica-se, meu irmão e minha irmã. Esse camarada começa, sabe, Gelson? Ele começa nessa caminhada, a trilhar essa estrada de crescimento espiritual. Aí esse mesmo Paulo, que começa ali, agora chega e diz assim, ó: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja quando tudo vai bem na minha vida, geladeira farta, conta no azul, mas também aprendi a ser feliz quando tudo está dando errado, quando falta a comida na geladeira, quando falta o gás para o fogão, quando falta o dinheiro para pagar a conta de luz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos juntos, meus irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, Abacuque, Paulo e tantos outros viveram esta caminhada de crescimento espiritual a tal ponto de chegarem num determinado momento da sua trajetória, do seu relacionamento com Deus, e não viverem mais pelo que enxergam, pelo que veem, porque eles creem no Deus que traz à existência o que nós não conseguimos enxergar. Eles sabem que tudo eles podem passar por montanhas, atravessar montanhas, ou passar e atravessar desertos. Tudo eles podem naquele que os fortalece. Quem fortalece, meu irmão e minha irmã, a mim e a você, é esse Deus eterno, que está disponível para cada um de nós. Veja, meu irmão e minha irmã, que nós temos que ter o desejo em nossos corações de nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Deus está disponível para que a gente experimente mais dele. Eu não posso, meu irmão e minha irmã, me conformar em ficar nadando na superfície, ficar só ouvindo Deus e conhecendo Deus de ouvir falar. Eu posso e preciso mergulhar em águas profundas, no meu relacionamento com Deus, porque Ele tem mais. Aos nossos olhos parece algo assim impossível. Como assim? Abacuque, que estava aqui todo desesperado, sem entender nada, sem estar sofrendo ali com todas aqueles acontecimentos ruins da sua cidade, agora chega e diz que mesmo que tudo me faltar, mesmo que nada esteja dando certo na minha vida, mesmo assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Meu irmão e minha irmã, eu posso ser Abacuque aqui, você pode ser Abacuque aqui, nós podemos ser Paulo também aqui, depois de uma trajetória, de uma caminhada com Deus. Nós vamos cantar agora uma música, meus irmãos, que desde a minha adolescência, né, desde aquela época lá de 1974, quando eu vi a história deste hino, que no Cantor Cristão é 398, agora no HCC eu não sei, que é Sou Feliz, Sou Feliz. Quando eu ouvi a história desse hino, eu me apaixonei por ele. A minha esposa Ione tem um lance aí de fazer o programa do culto fúnebre dela, né? Meu culto fúnebre, eu quero que cante esse hino e coisa e tal, eu logo repreendo, né? Esse é um hino que eu gostaria de ser cantado no meu culto fúnebre. Porque a história deste homem Sparford, né, que foi o autor deste livro, um advogado lá de Chicago, um advogado bem sucedido. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas sempre quando eu ouço, eu já ouvi várias vezes, toca muito ao meu coração. Esse camarada, ele tinha uma família, tinha bem sucedido financeiramente, um cristão lá pregando o evangelho, coisa e tal, ajudando, e ele ouviu falar que Moody estava fazendo uma cruzada lá na Inglaterra. Aí ele falou, nós vamos lá, né? Vamos ouvir essa cruzada, vamos ouvir lá Moody.
E aí ele compra uma passagem de navio lá para a família, ele, a esposa e mais 4 filhas. E vão lá para Nova York para embarcar. Só que quando chega lá em Nova York, no dia do embarque, ele tem um problema lá do trabalho. O Gelson sabe disso, né? Advogado planeja, mas de repente chega um cliente, liga e tal. Alguém ligou lá para o Spafford e diz: olha, eu estou com esse problema assim, coisa e tal, tu tem que resolver. E aí ele vai: olha, vocês vão, eu vou ter que resolver esse problema. E daqui a 2 semanas nós nos encontramos lá, na Inglaterra. E aí a família dele vai, mulher e 4 filhos. E quando chega lá no meio do Atlântico, há uma colisão desse navio com outro navio, e em 12 minutos o navio vai a pique, afunda. As 4 filhas dele falecem, só a esposa sobrevive. Só a esposa sobrevive. E aí ela é resgatada, e depois de 1, 2 semanas ela manda uma carta, ele recebe uma carta da esposa, dizendo aqui: salva, mas sozinha. Salva, mas sozinho. E aí, ele imediatamente compra uma passagem, né, de um navio e vai ao encontro da esposa. E quando ele está passando justamente ali naquela área em que houve o choque, né, ali o abarroamento, o comandante diz para ele: ó, foi aqui que, né, houve o acidente e as suas filhas faleceram. E aí ele volta para a sua cabine e escreve esse hino que nós vamos cantar agora: Sou Feliz. Meu irmão e minha irmã, isso é maturidade espiritual. Eu não compreendo. Eu fico, né, assim, o que me motiva, meu irmão e minha irmã, é saber que isso está disponível para mim, isso está disponível para você, essa maturidade espiritual. Quando nós olhamos assim, e olhamos como essa família vai sobreviver, né? Uma filha que perde uma mãe, que perde um pai, um pai e uma mãe que perde um filho, né? Como vai conseguir sobreviver a este momento? E, meu irmão e minha irmã, isso é possível, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E Spafford é um exemplo disso. Nós vamos cantar esta música, e eu quero dar oportunidade para você, meu amigo, minha amiga, você que ainda não começou essa caminhada, você que chegou aqui hoje, e não foi por acaso, com certeza, mas você ainda não tomou uma decisão diante de Deus. Você não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, assim como Paulo fez, assim como eu fiz lá em 1974, tomando a decisão de me batizar e iniciando essa caminhada, uma caminhada espiritual, de relacionamento com Deus. Se essa é a sua situação nesta manhã de domingo, eu vou convidar você para, enquanto nós cantamos a música, vir aqui à frente, porque eu quero te abraçar, eu quero orar com você. Pastor Samir vai estar aqui ao meu lado. Essa é uma oportunidade. Não se importe com o outro, não tenha vergonha, é você e Deus. A caminhada espiritual, meu irmão e minha irmã, não é com o outro, sou eu. Ao final desta vida, quando um dia nós partimos daqui, o nosso destino não vai ser selado pelo que o outro pensa de mim, não. O meu destino está selado pelo que meu relacionamento com Deus, pelo meu relacionamento com Deus. E eu não posso terminar essa mensagem sem dar oportunidade a você que está aqui e de repente está longe do Evangelho, né? Um dia você já começou essa caminhada, mas se desviou, né? Andou por outros caminhos, mas nesta manhã Deus está te chamando, Deus está falando para você. Você é como Abacuque, ali no posto de sentinela, atento, com seus ouvidos sensíveis hoje. Deus falou o seu coração e está te chamando. Vem, retome essa caminhada ou inicie essa caminhada. Enquanto cantamos esta música aqui, é um exemplo de uma fé madura, é um exemplo que nós podemos sim atingir e alcançar esse estágio da nossa caminhada espiritual, em que nós vamos viver não pelo que nós enxergamos, mas pelo que Deus pode trazer à nossa existência. Então, enquanto cantamos, não se acanhe, venha, se levante e venha aqui, porque nós queremos te dar um abraço, queremos orar com você, queremos iniciar essa trajetória ao seu lado.